Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Agradecer a todos vocês que fazem parte do canal Josias Dias. Ajuda esse canal a crescer, a honra e a glória para Jesus. Compartilha, comenta aí, em nome de Jesus, amém? Estou feliz aí porque estou vendo esse canal cada dia mais a crescer. E para fortalecer mais este canal, eu estou trazendo aqui para você ouvir a palavra de Deus, o nosso irmão em Cristo Jesus, o diácono Alberto. A paz do Senhor, meu amado. Amém, amém. Glória a Deus. E o meu amado diácono Alberto tem a palavra de Deus para você, um estudo feito com muito carinho e dedicação para a glória de Deus. E eu quero agradecer a você que está aí no outro lado, aí, tendo a paciência de ouvir as nossas gravações. Não se preocupe muito com as rodas de carro, porque é difícil, né, irmão Alberto, gravar, né? A gente não tem um estudo de primeira, mas a gente faz tudo com muito amor, sem distorcer a Bíblia, porque o nosso compromisso é com as almas. A gente quer almas para Jesus. E a gente quer compartilhar com você aquilo que Deus nos deu. Amém? Então eu quero agora passar a oportunidade ao nosso amado irmão. Fica à vontade, meu irmão Alberto. Amém. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. E antes de entrarmos em algum assunto da palavra de Deus, eu queria que nesse momento orar, né? Amém, glória a Deus. Porque tem que se iniciar, né, com oração, Aleluia, né? é isso aí. Pedir a Deus aqui a sua presença. Amém? Amém, graças a Deus. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra. Amém. Deus santo, Deus todo-poderoso, Aleluia, Deus glória a maravilhoso, Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua direção. Pedindo, meu Deus, neste momento que o Senhor venha tomar frente. Obrigado, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, aqui a gente venha ser um canal, meu Pai, para pregar a Tua palavra às pessoas que estão ouvindo. Meu Deus, através, ó meu Senhor, deste aparelho, aleluia, para que todos que estiverem aí do outro lado possam realmente crer na Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Onde foi esse vídeo, meu Deus? Que o Senhor faça a mudança e faça a transformação em nome de Jesus. Amém. Estava olhando aqui, o espaço aqui, tem aqui alguns móveis, né? Tem alguns móveis, né? Mas aqui se trata de mudança. Josias mudou-se alguns dias para cá, né? E teve que juntar isso aqui. É verdade. Né? Mas o que quer dizer isso aqui? Mudança, né? Mudança na nossa vida. Mudança na tua vida, mudança em tudo, né? A honra e glória no nome de Jesus. É um símbolo de mudança. Eita glória, eu creio. Glória a Deus, aleluia. Ontem nós estivemos aqui, né? Pregamos sobre Barrabás. Palavra muito boa, estudo maravilhoso. Né? A glória de Deus. E hoje eu vou trazer aqui um estudo falando sobre Israel. Amém. Falando sobre Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. E quando se trata desse povo, quando se trata dos judeus, né? De Israel, que antes que esse povo surgisse na terra, né? Já havia habitantes na terra, já havia realmente outras nações antes de Israel se formar, antes do povo hebreu se formar, né? Houve aquela geração do dilúvio que foi destruída. Depois do dilúvio veio os descendentes de Noé, né? Veio Noé e a sua família, dali partiu a outras gerações. E a terra, né? Se encheu de povo, foi povoado, né? Até aí não existia leis, né? Não existia pessoas que realmente buscassem a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estávamos da glória de Deus.
Por falta de quê? De conhecimento. E as nações que não tinham Deus, se tratava de nação pagã. Nação pagã. Mas Deus, por infinita misericórdia, chamou um homem, por nome Abraão. E Deus começou a fazer promessa a Abraão, dizendo que dele sairia uma nação. E essa nação serviria a ele. Aí de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó saiu José, José foi para o Egito, e chegando lá no Egito, o povo de Israel começou a entrar no Egito, e foi lá, ficaram lá ao poder dos egípcios, no Egito lá por 400 anos, Então esse povo ele veio crescer e frutificar sobre a terra. Cresceu de uma forma poderosa. Porque você já imaginou, irmãos? Você já imaginou um povo que nem o povo de Israel? Digamos que o Brasil tem quantos anos? 450 anos, 450 anos. O povo... Por aí, 500, é isso aí mesmo, Tem mais de 400 anos no Brasil, O Brasil tem mais de 400 anos, E chega a mais, quase mais de 200 milhões de pessoas, Imagina esse povo lá no Egito. 400 anos. Cresceu, José? Cresceu. Cresceu que incomodou a Faraó. Incomodou a Faraó. Faraó chegou a dizer assim, rapaz, esse povo, a gente tem que usar de sabedoria com esse povo, porque esse povo está crescendo demais. Crescia mais do que o povo do Egito. Mais do que o Egito. Crescia. O povo hebreu crescia mais do que eles. Se multiplicava de uma forma grande. Crescia. Porque Deus é Deus de multiplicação, irmão? E Deus tinha que multiplicar o seu povo na face da terra. 400 anos. Não é 400 dias não, meu irmão. É 400 anos. Se passaram e o povo cresceu de uma forma grande. Você imagina aí, o Brasil, 210 milhões de pessoas, tá chegando isso aí, Se não já for, já chegou, 400 anos, imagina. E esse povo cresceu de uma forma grande lá no Egito, o povo hebreu. Aí Faraó disse mesmo assim, vamos usar de sabedoria com esse povo. Por quê? Vamos impedir o crescimento desse povo. Porque o trabalho do diabo, o trabalho do inimigo é querer impedir o crescimento do povo de Deus na terra. Não, José? É verdade, é isso aí. É o trabalho do bicho, é querer impedir. Mas Jesus, a evangelização. É verdade. Impedir essa gravação, mas está repreendido em nome de Jesus. Mas Jesus disse que nem a porta do inferno prevalecerá contra a minha igreja. Oh, glória, aleluia. A igreja do Senhor. Porque Deus é Deus de multiplicação. E o povo de Israel multiplicou-se naquele lugar. Aí Faraó chega e diz assim, vamos usar de sabedoria. Vamos acabar com esse... a partir de agora não vamos deixar mais... que esse povo produza, que venha crescer mais do que está. Porque se acontecer que se vir um exército contra nós, e esse povo se colenhar, fizer uma aliança com esse tal exército, rapaz, a gente está acabado. Então, de toda forma, Faraó queria impedir o crescimento do povo hebreu sobre a terra. Mas era um povo de Deus, e Deus teria que fazer o quê? Tirar ele do poder de Faraó, do Egito, para ir ao deserto, até a cidade até no lugar chamado Canaã, que seria ali a sua pátria, como está hoje, até hoje lá, Israel. Glória a Deus. Está lá a sua pátria, a sua nação, Israel. E a Bíblia diz que a salvação vem de onde, Josias? A salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Foi de lá que Jesus nasceu. Jesus nasceu. E foi o que veio ser o quê? Rei dos judeus. Rei dos judeus. É por isso que eu ouvi falar hoje. Será Deus esqueceu o seu povo, Israel? Esse é o tema, É o tema do estudo hoje. Esqueceu Deus o seu povo, Israel? Esqueceu Deus o seu povo, judeus? Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Jesus. Paulo, no capítulo 11 de Romano, ou no capítulo 10, no capítulo 10, Paulo diz que, irmão, não deixemos de orar por Israel e por sua salvação. Aleluia, né? É Romano 10. Veja aí, Josias. Confirma 10, aí. Versículo qual? Versículo 1. E veja aí como é que diz. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para sua salvação. Olha que coisa linda, irmão. Você como crente, irmão, eu vou fazer essa pergunta. Você como crente, tem orado por Israel e pela sua salvação? Eita glória! Você tem ou só se incomodado com o Brasil? Você tem orado só pelo Brasil? Porque se vocês têm orado só pelo Brasil, até mesmo por outras nações, ou mesmo porque o crente ora para salvação, para Jesus salvar o mundo, né? Para Jesus salvar a nação, para Jesus salvar outras nações. Mas você tem realmente feito a sua oração por Israel? Porque Paulo diz aí, né? Como diz a Paulo? É mandamento bíblico, né? É verdade. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Por Israel, pela nação dos judeus e pela sua salvação. É verdade. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no capítulo 13, versículo 45, diz assim: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia, se tratando do povo judeu, né? Levantou ali contra Paulo, blasfemando e contradizia o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, ou era necessário, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas vós, visto que o rejeitas e não julgas digno de vida eterna, eis que voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Até os confins da terra. Paulo está pregando para os gentios. Gentios aqui, irmãos, a palavra gentios quer dizer pessoas que não fazia parte da classe judaica. Seria pessoal estrangeiro, pessoas de outras nações. Quando se trata de povos gentios, se trata de pessoas que não são judeus, né? São pessoas de outras nações, de outras naturalidades. Não se trata do povo judeu, porque lá em Jerusalém já havia, né, essa mistura de gente. Já estava lá judeus, estava lá muitas pessoas de muitos lugares, porque Israel até hoje é visitada, e sempre será visitada, Israel, né? Por outros países. Os estrangeiros sempre vão lá. Quando se trata de estrangeiro, varões, se trata de pessoas, de gentios, de pessoas de outras nações, Então veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Diz assim, versículo 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Era necessário que fosse pregado o evangelho aos judeus. Até porque Jesus, quando ele deu a ordem para os seus discípulos pregar o evangelho, disse: pregar por primeiro por Jerusalém, por toda a Judéia, aí até os confins da terra, né?
tinha que ser pregado primeiro a Jerusalém. Tem que ser pregado primeiro a Israel, o Evangelho. Paulo diz aqui, mas era necessário que vos pregasse primeiro a palavra de Deus a vocês. Mas visto que rejeitam, eles rejeitaram a palavra de Deus. Assim como rejeitaram a Jesus, estava agora rejeitando a palavra de Deus. Paulo agora estava pregando a palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, como eles já tinham entregado Jesus para ser crucificado, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus deu ordem à sua igreja, subiu para o céu, e ficou agora os discípulos pregando a palavra de Deus em Jerusalém, para Israel, né? Era necessário que a vós primeiro fosse pregado a vós, mas visto que rejeita, e não vos julga digno de vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, ou seja, voltamos para outras nações, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz do gentio, ou seja, das nações, para que seja de salvação até os confins da terra. Saindo de Jerusalém, a palavra de Deus ia se espalhar por todas as nações. Mas primeiro tinha que ser pregado aos judeus. Mas pregando o evangelho aos judeus, os judeus não creram, não quis dar crédito, rejeitaram, né? Rejeitaram a palavra da vida, rejeitaram Jesus. Agora estava rejeitando o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E diz assim, pregar a palavra de Deus, voltando para os gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo, se alegraram e glorificavam a palavra de Deus, e creram tudo quanto estava ordenado para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meu, é como eu tenho dito, e como a palavra de Deus declara, né? Que Deus levantou a nação de Israel. Toda a palavra de Deus, ela fala de uma única nação, chamada a nação de Israel, a nação dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. E no meio desta nação sairia o Redentor, o Salvador, Jesus, Rei dos judeus. Jesus veio trazer salvação a todos os judeus. Mas veja o que foi que aconteceu. Eles rejeitaram, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Olha, varão. Veio para o que era seu. O povo judeu era de Deus. E é de Deus. Não deixa de ser de Deus. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Se trata aqui de um povo, de uma nação. Os judeus não aceitaram, não receberam o Senhor Jesus, mas rejeitaram, né? Rejeitaram. Veio para o que era seu, era o povo de Deus, o povo judeu. Povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6, Mateus 10:6. Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide diante, né? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus,
capítulo 10, versículo 6. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e ressuscitou Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um de vossas maldades. Olha aqui. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, se tratando do povo judeu. Enviou primeiro a vocês, povo judeus. Povo judeu. Atos dos Apóstolos 13, 26, está escrito: varões judeus, da geração de Abraão, os que temem a Deus, a você foi enviado a palavra de salvação. Está vendo? A palavra tinha que ser começado a pregar por Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Mas primeiro tinha que ser pregado em Jerusalém. Em Jerusalém. Tinha que ser os judeus, tinha que ouvir a palavra de Deus. Varões judeus da geração de Abraão. Eles eram da geração de Abraão. Filhos de Abraão. Descendente de Abraão. Porque de Abraão, Isaac e Jacó foi que veio o povo hebreu. Veio o povo hebreu. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é de Deus para... Mas não me envergonho do evangelho de Cristo, porque pois é o poder de Deus para a salvação de todos que crê. Primeiro, o dos judeus. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todos que crê. Primeiro, dos judeus. Romano 1 e o versículo 16 da palavra de Deus. Romano 3 e 29. É porventura Deus somente dos judeus? Uma pergunta, Paulo perguntando. Pois é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Entenda o que Paulo está tentando dizer. É Deus só dos judeus? É Deus só dos judeus? E não é também Deus das outras nações? Gentil se trata de outras nações, meus irmãos. Gentios. Romanos 3 e 39. Pode ler na sua Bíblia aí. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Porque o plano de Deus, desde a sua criação, a queda do homem, através de Adão, o homem perdeu a comunhão com Deus, o contato com Deus, perdeu. Mas Deus, ele chega para Eva, para Adão e diz assim: olha, da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Estava se tratando de uma profecia que ia se cumprir lá na frente. Lá na frente. Que seria o nascimento do Senhor Jesus Cristo para todas as nações. Para todas as nações. Para todo o povo. Só que com a chegada das outras pessoas, desses povos,
com o crescimento destes povos nos dias de Noé, o povo estava andando de acordo com o seu querer, a sua vontade, fazendo a vontade dos pensamentos, né? O seu andando por seus próprios caminhos, estava agora sem Deus, né? O pensamento do povo era má continuamente. O povo ali começou, aí veio a violência, cresceu a maldade naqueles tempos. Aí Deus achou por certo destruir aquela geração, destruir aquele povo com água. Veio o dilúvio e destruiu a todos, só salvando quem? Noé e sua família. E lá na frente vem o quê? Prosseguir novamente o crescimento do povo na terra. Mas crescendo, depois do dilúvio, o povo começou a crescer na face da terra. E esse povo era considerado um povo pagão, porque não tinha conhecimento de Deus. Não tinha. E essas nações começou agora a se separar de Deus, crescer na terra, mas começou a invocar outros deuses, começou agora a fazer o que não devia, e Deus não estava mais com essas nações. Mas Deus, ele tratou com o ser humano. Deus agora, ele vem, se lembra da promessa que fez lá no Jardim do Éden, que da somente da mulher nasceria um varão. Aí Deus agora começa, tira ali Abraão da terra dele, no meio da parentela dele. Diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, vou te levar para os lugares, entendeu? Para outros lugares. E de ti eu vou fazer uma grande nação. E essa nação que vai sair de ti, Abraão, vai sair de ti, vai ser povo meu escolhido. Vai ser primícia. Vai ser chamado povo hebreu. Povo hebreu. E esse povo cresceu lá no Egito. Cresceu de uma forma grande. Por 400 anos, como a gente tinha dito aqui no começo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E Deus agora começou a cumprir com sua promessa em Israel. Para Israel. Para o povo hebreu. Tirando do Egito até a terra de Canaã. Até a terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Eu queria que você lesse agora, abrisse sua Bíblia, no livro de Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 11. No capítulo 11, o futuro de Israel. Futuro, irmão. É uma coisa futura. Está falando o que vai acontecer com Israel no futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo 1, Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Quando se trata desse povo, se trata de Israel. Não está se tratando de outras nações, não. Está se tratando de Israel. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Disse Paulo. Veja bem o que é que Paulo está dizendo. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo Israel? Ele quer dizer isso. De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Versículo 2. Que antes conheceu
se tratando de Israel? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas lhe diz a respeito, né? A resposta. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está se tratando, meu irmão, do povo judeu. Do povo judeus. Aqui não está se tratando de outra nação, não. Está se tratando do povo judeu. Capítulo 10, que eu mandei para o irmão aqui ler, né? Disse: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e pela sua salvação. Quando Paulo está dizendo aqui, está falando de Israel. Não está se tratando da outras nações, não. Dos gentios, não. Está se tratando do povo judeus. Por quê? Porque foi através do povo judeus que a gente recebemos algo glorioso. Foi através dos judeus. Por o judeu ter rejeitado Jesus, as portas se abriram. Aleluia. Para outras nações. A palavra de Deus diz que veio para o que era seus, os seus não receberam, rejeitaram, mas a todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crê em seu nome. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A salvação era para Israel, com certeza. Se eles tivessem aceitado Jesus, o que seria das outras nações, né, irmão? Como seria? Mas tudo já estava previsto, que Cristo teria que vir e morrer, e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse a remissão dos pecados por todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças. Por isso eles rejeitaram. Mas essa rejeição foi para que nós, povos gentios de outras nações que não tem nada a ver com Israel, nós abraçássemos a Jesus Cristo, o Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é esta, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A salvação é para todos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Primeiro tinha que ser pregado para os gentios, a palavra de Deus. Mas Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por todas as nações, judios, dos gentios, por todas as nações. Glória a Deus. Vamos em frente. O versículo 7 do capítulo 11 de Romanos diz assim: por quê? Uma pergunta: por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e outros foram endurecidos. Está se tratando de quê? Que Israel buscaram, não alcançou. O que ele buscava não alcançou, meu irmão. Mas os eleitos, se tratando de quem agora? Dos gentios. Se tratando dos gentios. Aí diz aqui:
Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11. O versículo 11. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para... Olha só que coisa linda. Olha só. A rejeição de Israel ter aceitado Jesus, a queda de Israel, eles tropeçaram. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda, pela queda de Israel, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Olha que coisa, olha bem. O que é que diz o versículo da palavra de Deus? Quer dizer, a queda. A queda de Israel quer dizer a rejeição. Por ele não ter rejeitado, por eles ter rejeitado Jesus, se abriu uma porta. Se abriu a porta para todas as nações dos gentios. Veio a salvação aos gentios, a queda de Israel. Por ele ter rejeitado, a Bíblia não diz que eles rejeitaram Jesus, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Veio para os judeus e os judeus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, aos que crê em seu nome. Louvado seja o nome de Deus. Diz o versículo 12, para a gente entender melhor. E se a sua queda, olha, está falando de Israel, viu, irmão? Está falando de Israel. E se sua queda é a riqueza do mundo, a queda de Israel é a riqueza do mundo. Que riqueza é essa, irmão? A riqueza da salvação, meu irmão. Na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E se a sua queda é a riqueza de quê? Do mundo. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, de todas as nações, quanto mais a sua plenitude. Versículo 13. Porque convosco falo, gentios. Porque convosco falo, gentios. Paulo está dizendo, porque convosco falo todas as nações. Todas as nações. Que enquanto for apóstolo do gentio, ou seja, das outras nações, glorifico no meu ministério. Paulo foi ser apóstolo de quê, irmão? Paulo foi chamado para quê? Para pregar para os gentios, para todas as nações. Paulo foi mais que viajou como missionário, pregando a palavra de Deus para outras nações. Ele saiu de Israel para outras nações, pregando a palavra de Deus, anunciando o Senhor Jesus Cristo para todas as nações. Já que os judeus não queriam, os judeus rejeitaram a palavra, agora Paulo saiu pregando a palavra de Deus por todos os lugares. Paulo viajou. Olha, 4 cantos, Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um missionário de Cristo que pregou o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, né? Porque se a sua rejeição, está falando aqui, a sua rejeição, os judeus não rejeitou Jesus, não foi? Não rejeitou? Aí Paulo diz aqui, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Aleluia. a alegria é grande em meu coração. Aleluia. Por quê? Porque nós, povos, era diferente. Nós era estranho ao conceito da promessa, meu irmão. Sem esperança e sem Deus no mundo, nós gentios, outras nações. Deus era só para Israel.
Mas Deus mudou esse quadro, meu irmão. Deus mudou esse quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus veio, né? Pregou o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Foi rejeitado pelo seu povo. Foi morto, crucificado. Ressuscitou. E deu ordem aos seus discípulos para pregar o evangelho, começando por Jerusalém, a toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A porta da graça abriu. Aleluia. A porta da salvação para toda a humanidade foi aberta agora. Jesus realizou isso lá na cruz do Calvário. Disse: Pai, tudo está consumado. Tudo está agora realizado. Eu cumpri. Morri por todos e vou salvar. Louvado seja Aleluia. O nome do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação das nações. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Israel rejeitou Jesus para que a porta se abrisse para as outras nações. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou até nós. Chegou ao Brasil. Graças chegou aos Estados Unidos. Chegou na China. Chegou no Japão. Né? Chegou na Itália. Chegou em toda a terra habitada. Está se pregando o quê? A palavra de Deus. Mas para isso ser realizado, foi preciso o judeu ter rejeitado Jesus. Já pensou, meu irmão, se o judeu tivesse aceitado Jesus? Como é que ficaria a nossa situação? Como seria a situação das outras nações? E agora? A salvação vem dos judeus. Vem da onde? Jesus nasceu dos judeus. Da descendência de Davi. Glória a Deus. Quem era Davi? Um hebreu. Judeu. Era. Louvado seja o nome do Senhor. E está aqui, irmãos, é um privilégio muito grande. É um privilégio ser crente na pessoa do Senhor Jesus. Mas nós devemos agradecer a quem, irmãos? A Israel. O povo judeu. E Paulo pede aqui no capítulo 10 de Romanos: irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e pela sua salvação. Não é verdade? Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Amém? O fim da lei é Cristo, viu, meu irmão? O fim da lei é Cristo. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo. Apareceu João Batista pregando, anunciando, né? Abrindo as portas para Jesus entrar agora. Ele veio dar testemunho de quem? Do Senhor Jesus. E quando Jesus apareceu ali diante de João, né? Aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Não só o pecado de Israel, mas o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma seita que diz que Israel agora, diz que esse Israel não é salvo. Meu Deus. Coitado. A Bíblia diz aqui o futuro de Israel. Israel físico, esse aqui mesmo, esse país hoje aí.
O judeu tá lá. É guerra, né? É muitas contradições ali, né? É muito isso, muito aquilo, mas é povo. É povo de Deus, meu irmão. Israel está no coração de Deus. Israel está no coração de Deus. Porque o seu povo nunca vai deixar de ser seu povo. Israel sempre será o povo de Deus. Mas para isso, meu irmão, Jesus veio, este é rejeitado, meu amigo, abrisse a porta da salvação. A porta da graça foi aberta. A gente teve aqui ontem pregando, falando sobre Barrabás. Barrabás estava ali, realmente Barrabás lutando por uma causa do povo judeu, quando Jesus estava lutando para a causa de todo mundo, de todas as nações. Veio salvar todos. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali dois libertadores, um libertador universal, que é o Senhor Jesus Cristo, e estava ali Barrabás, Aí o povo escolheram quem? Barrabás. Porque ele achava que Barrabás ia trazer a solução para eles, quando não trouxe. E Jesus trouxe a solução, não só para os judeus, mas para a humanidade. A Aleluia, salvação na pessoa do Senhor Aleluia, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando o crente aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, passa a ser também da linhagem de Israel. Queira ou não, mas você passa a ser. Os gentios passam agora a ser da linhagem de Israel. Como Paulo falou. Paulo falou em Efésios, no capítulo 2. Vamos ler em Efésios, Josias. Quando os gentios, outras nações, aceitam Jesus, veja só o que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja aí o capítulo 2 de Efésios, carta aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 2. O capítulo 2. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados. Efésios, é esse o verso. É isso, pode ir lendo, pode lendo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui Paulo está falando para os salvos, para os gentios que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele está falando para os crentes, viu, irmãos? Ele está falando para os remidos, está falando para os salvos. As pessoas lá naquele tempo que aceitaram Jesus Cristo, aceitaram Jesus, eles passaram a ser isso aqui, ó. Diz assim: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Quer dizer, nos deu vida, estando nós mortos em ofensa e pecado. E que em outro tempo, quer dizer, andaste segundo o curso deste mundo. Quer dizer, quando a gente vivia no pecado, andando segundo os cursos desse mundo, fazendo a vontade do mundo. Aí diz assim, em outro tempo andaste segundo os cursos desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Aqui Paulo está falando para os salvos. As nossas atitudes, os nossos costumes pecaminosos, isso acabou, saiu de nossas vidas. Mudança totalmente. A igreja do Senhor não anda mais fazendo a vontade da carne, não anda mais nisso, não anda naquilo. Agora é santificação. Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí diz aqui, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo. Pela graça, sois salvo, meu irmão. Amém. Graças a Deus.
para mostrar nesses séculos vindouros, nesse século, no futuro. Está falando de futuro, viu? Para mostrar nesses séculos vindouros as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua plenitude, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor. Para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo, para boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E continua aqui. Os gentios e os judeus são unidos. Eita Jesus. Eita pá. Olha só que coisa. Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Eita. Eita. Caiu. Aleluia. Eita Jesus. Caiu por terra. Caiu por terra. Aquela a barreira. A barreira que nos separava de Deus, que nos separava do povo judeu. Agora Deus uniu através da cruz de Cristo. Agora tanto judeu como gentil unido em Cristo. Unidos em Cristo. Diz assim, ó. Louvado seja. Portanto, lembrai vós de que vós, outro tempo, ereis gentil na carne, e chamado de circuncisão, pelo que na verdade se chamava circuncisão feita pelas mãos dos homens. Pelo que naquele tempo estava sem Cristo. Olha a nossa situação, Josias, olha a nossa situação como era. É verdade. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era a nossa vida, Josias. Era a nossa vida sem Cristo. Agora passamos a participar das coisas celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Agora fazemos parte. Fazemos parte agora. É aqui, ó, unido ao povo judeu. Jesus, ele veio derrubar esta barreira, irmão. Aleluia. Derrubar a barreira. Aleluia. E veio trazer salvação, não só para os judeus, mas também para todos quanto aceita como Senhor e Salvador da sua alma. Os judeus rejeitaram, mas nós aceitamos. Os gentios aceitaram, as nações, meus irmãos, aceitaram. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse mesmo assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmão, isso está se tratando de compromisso com Deus. Isso se trata de compromisso. Aquele que me confessar diante dos homens, Jesus está te chamando para ser discípulos. Aleluia. Jesus está te chamando para ser discípulo do Senhor. E, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele falou, ele disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é pela graça, meu irmão. Jesus salvou aquele ladrão lá na cruz pela graça, meu irmão. Não precisou pagar, não precisou matar carneiro, não precisou matar bode, não precisou mais não, meu irmão. A Bíblia diz que quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz o que, meu irmão? O que foi que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou de alto a baixo. Ali, quando a terra tremeu, a terra abalou, e rasgou-se ali o véu de alto a baixo, cessando ali todo o sacrifício que o povo de Israel fazia, usando os animais pelo pecado do povo. Ali, ó, acabou-se, cessou. Não há mais sacrifício, porque um sacrifício eterno Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Se confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. Não só nossos pecados, mas também de todo mundo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é só de Israel, não. É do mundo, meu irmão.
é do mundo. Glória a Jesus. Aceita Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. Glória. Aceita, meu amigo, aceita Jesus. Onde você esse vídeo for, onde esse vídeo estiver, faz uma aliança com Deus. Faz uma aliança com Jesus. Aceita Jesus Cristo. A queda de Israel, a rejeição de Israel, foi para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem-aventurado o varão, louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestitura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, a cidade celestial. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, meu irmão, ele veio morrer em morte de cruz para salvar a minha alma e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça sois salvo. Nós era separado, mas hoje a gente faz parte da aliança. Graças a Deus. Uma aliança eterna. Jesus Cristo, glória a Jesus. o Filho de Deus, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E em seu nome se pregasse o Evangelho, a remissão dos pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. Pregar Jesus, falar de Jesus, anunciar Jesus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu, meu irmão. Aleluia, Jesus. Jesus salva, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Rejeitou Deus o seu povo, rejeitou Deus Israel. Meu irmão, se você não orava por Israel, você vai começar a orar. A partir de hoje. A partir de hoje. Já agradecer a Deus. Deus, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por o Senhor ter vindo e aquele povo lá ter te rejeitado, para que hoje eu tivesse acesso à entrada no reino dos céus, Jesus. Aleluia. Pai, eu te agradeço por aquele povo ter te rejeitado, porque eles rejeitaram, para que se cumprisse todas as coisas. Jesus tinha que vir, que morrer. Ele disse: é necessário que eu morra, que eu vá ser entregue, que eu seja escandalizado no meio de todos, que eu faça disso assim, 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 e me mate, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Aí Jesus disse assim: agora todo poder é me dado no céu e na terra, meu filho. Glória a Deus. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém que não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. E esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum. Porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Aleluia. Isso é para a sua igreja, viu, meu irmão? Isso é para o seu povo, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E quando Jesus prepara, batiza com o Espírito Santo e começa agora a testificar do poder de Deus. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Graças Amém? a Deus. Glória a Deus. E agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agradeço a Deus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Obrigado por este ouvinte que está aí no outro lado ouvindo essa mensagem, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. É isso aí, amados. Obrigado por você ter assistido essa mensagem e que você possa visitar a igreja bem próxima da sua casa e entregar sua vida a Jesus, porque Jesus está voltando. Amém? Amém. E em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui entregando mais um estudo maravilhoso
Uma palavra de Deus para você, amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão.